Olá, mulher de Deus, bom dia, bom dia, bom dia, que a paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia, mais um devocional, mais uma palavra da parte de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou Jéssica, do Bíblia Todo Dia, estou aqui para abençoar a tua vida em nome de Jesus. É tudo por causa dele, não é, mulheres? Vamos a Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 29. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mulheres, todo o livro de Provérbios, que contém mais de 30 capítulos, ele fala de vários tipos de mulheres. A mulher briguenta, a mulher rixosa, a mulher que edifica a sua casa. Mas aqui no capítulo 31 vai falar especialmente sobre a mulher virtuosa, sobre a mulher sábia, sobre uma mulher que é diferenciada, que brilha a luz do Senhor. E essa mulher é uma mulher exemplar, uma mulher que a todas supera, ou seja, uma mulher que se destaca. Por quê? Porque ela teme ao Senhor. O versículo 30 diz: a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Então, nós temos que pedir ao Senhor todos os dias nas nossas orações que nós venhamos temer a Ele. E como eu costumo falar para vocês, temer não é ter medo. Temer é ter uma profunda reverência, respeito, obediência pelo Senhor. E aí, todos os dias, a Bíblia diz também que analise o homem a si mesmo. E quando fala assim, o homem não é questão de masculino e feminino, mas é a questão do ser humano. Analise-se o ser humano a si mesmo. Então, todos os dias nós devemos estar fazendo uma autoavaliação de nós mesmos. E uma das coisas, mulheres, que nós devemos sempre estar atentas é se nós estamos vivendo conforme uma mulher cristã, conforme uma mulher que teme a Deus, ou se apenas nós falamos. Porque da boca para fora todo mundo fala o que quer. Que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor, que crê no Senhor, mas são as nossas atitudes no dia a dia que vão comprovar se realmente nós somos tudo isso mesmo que nós dizemos, não é verdade? E se nós temos vivido diariamente, se nós temos nos comportado como mulher cristã. Quando as pessoas nos veem na rua, quando as pessoas nos veem numa fila de banco, em um momento que sai do nosso controle, quando alguém nos tira da paciência, como que nós nos comportamos? E claro, principalmente dentro de casa. Porque quem conhece sempre o nosso pior é o nosso marido, são os nossos filhos. Porque às vezes dentro da igreja, com o pastor, com outras pessoas, no trabalho, nós não fazemos, muitas vezes o que nós fazemos dentro de casa. Tratar mal as pessoas, gritar, perder a paciência facilmente, se irar com qualquer coisa. Esses dias eu não lembro, mas eu ouvi em algum lugar que aquele que trata mal dentro de casa é um covarde. Porque você não tem essa coragem de fazer isso muitas vezes com seu patrão, não tem coragem de fazer isso com uma autoridade, mas você tem coragem de fazer com seu esposo, com seus filhos. E isso é bem reflexivo. Isso nos leva a uma baita reflexão, não é verdade? E outro ponto que eu gostaria de falar é como nós temos nos comportado e principalmente, cuidado, mulher, com quem você tem se aconselhado. O Senhor hoje ele vem falar com pessoas aqui a respeito disso. Cuidado com quem você tem se aconselhado. Porque quando nós temos uma situação e nós corremos para pessoas que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a Deus, elas vão te aconselhar fora dos princípios e dos padrões bíblicos. Meu gatinho me anda aqui, mulheres. Essas pessoas, muitas vezes, a primeira coisa, que vão se dizer é como, por exemplo, aqui na minha terra, para minhas bandas, como dizem assim, aqui Nordeste, Ceará, deixa de ser besta. Uma das coisas, quando você for se aconselhar a respeito de um defeito de seu marido, muitas vão dizer assim, deixa de ser besta, separa. Eu não aguentava, certo? E nós temos que ver que às vezes, se você for se aconselhar com uma pessoa sábia, a pessoa vai te aconselhar primeiramente a orar, primeiramente a clamar a Deus. Há muitas vezes você tomar uma posição que talvez seja até humilhante inicialmente, mas que Deus venha te honrar
né, no final. Então, assim, muito cuidado, mulheres, como que você tem se comportado. E muitas vezes o seu comportamento parte de conselhos de pessoas erradas. E aí, para finalizar, eu só gostaria, assim, de compartilhar mais um testemunho meu com vocês, que nos últimos meses eu recebi um diagnóstico, eu não comentei isso, não compartilhei, mas eu recebi o diagnóstico do meu médico, do pré-natal, né? Vocês sabem que eu estou gravidinha. E aí, um dos exames que nós fazemos, né, ao longo da gravidez, fazemos e repetimos algumas vezes, eu não vou entrar em detalhe, mas um dos exames que vinha dando negativo sempre, né, glória a Deus, o último, o médico leu e disse que esse exame tinha dado positivo. E isso tirou minha paz, porque era um exame que, quando positivo, pode causar sérios problemas à criança. E aí me passou medicamento, me passou outros exames, só que eu fui buscar, né, fazer outro exame, eu não aceitei aquele diagnóstico, orei ao Senhor, e para a honra e glória do Senhor, o segundo exame que eu fiz deu negativo, e de fato até mesmo o exame que o médico leu como positivo, não era positivo, era negativo, desde então sempre foi negativo, porém naquele dia o médico leu como positivo. E aquilo ali me abalou, aquilo ali me deixou mal psicologicamente, mas eu fui buscar outras vias. E quando algumas pessoas tomaram conhecimento disso, o que me aconselharam? Ah, se fosse eu fazia um escândalo, ah, se fosse eu denegria a imagem do médico, ah, se fosse eu colocava, né, aqui na minha cidade, disse, vamos para a rádio, quando nós queremos falar um assunto, vai para a rádio. E eu disse, não, o melhor me aconteceu, porque melhor do que não precisar fazer um barraco porque ele estava certo, não precisar porque ele tá, como é que eu posso dizer? Eu poderia não precisar fazer um barraco, ele poderia estar certo, mas muito melhor que isso é ele estar errado e esse exame ser negativo e não ter afetado o meu filho em nada. E aí, mulheres, eu estive cara a cara com o médico e eu falei pra ele, né? Eu não denegri a imagem do médico, eu não espalhei, mas eu conversei com ele, né? E ele disse, me desculpe, Jéssica, eu não sei realmente o que aconteceu, que nesse dia eu li esse exame errado. Foi questão de, assim, de olhar uma numeração e ele trocar ali e achar um nível alto, sendo que ele leu errado. E eu disse, você não sabe o que aconteceu, mas eu sei, né? Mas eu também não entrei em detalhes, porque eu sei que foi Satanás que cegou aquele médico. Por ser um médico que vem me acompanhando desde o início da minha gestação, é um médico atencioso, é um médico responsável. E eu sei que naquele dia foi Satanás para me abalar, foi Satanás para tirar a minha paz. Porque desde o começo da minha gestação, Satanás ele não tem ficado feliz em tudo que eu tenho vivido. Amém? Então, assim, mulheres, eu poderia ter feito barraco, eu poderia ter brigado, eu poderia ter escandalizado, mas eu não fiz isso. Muito pelo contrário, eu fui agradecer ao Senhor porque era um negativo, que é muito melhor para mim ser um negativo do que ser um positivo. Muito melhor para mim o médico estar errado do que estar certo. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor fechou as portas, Ele não permitiu que eu conseguisse comprar o remédio. Eu procurei o remédio, não tinha lugar nenhum. O início do tratamento, que era para mim começar a tratar por conta do positivo que o médico achava que eu tinha, eu não consegui chegar a fazer o tratamento. Então, assim, Satanás ele investiu cegando o médico naquele dia, mas o Senhor também fechou as portas que não eram para estar abertas. E outra coisa, a gente não sabe o que se passou no dia daquele médico que ele leu aquele exame errado. Nós não sabemos como estava o coração dele, como estava a vida dele, se ele estava com algum problema. Então, assim, Jéssica, o que cabe o seu testemunho aqui dentro dessa palavra? Porque se eu tivesse me aconselhado com pessoas do mundo, eu não teria agido como uma mulher cristã, paciente, humilde, que buscou entender os dois lados, e eu não teria glorificado a Deus. Porque Senhor, louvado seja o Senhor pelo negativo e o resto é lucro. Amém? Então, mulheres, muito cuidado como vocês têm se comportado, com quem vocês têm se aconselhado. E a mulher que teme ao Senhor, ela é diferente, ela vai agir diferente das outras pessoas. Ela vai fazer a diferença, tá? Louvado seja Deus. Então, peça hoje nos comentários que você venha temer ao Senhor. Pai, eu quero temer a Ti. Desculpe. Pai, eu quero temer a Ti para ser uma mulher diferente. Amém? Ou melhor, eu vou ser uma mulher diferente porque eu temo ao Senhor. Amém? Pai, nós Te louvamos, nós Te exaltamos. O Senhor é misericordioso, poderoso, perfeito, santo é o Senhor. Obrigado por mais um dia,
por mais um dia que o Senhor nos alcança, nos capacita, nos fortalece. Toma-nos em tuas mãos, Senhor Deus, nos enche com a tua presença, Senhor. Deus nos livre de todo mal e que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a sermos mulheres diferentes, que venhamos temer ao Senhor, Jesus, tremer diante da tua presença que é santa, e que nós possamos ser mulheres diferentes, porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Pai, que mulheres que têm dado ouvido a outras pessoas, elas comecem a se basear pelo que a Bíblia diz, que elas comecem a se comportar como mulheres cristãs, e que principalmente dentro da sua casa, do seu lar, elas sejam as mulheres que a sua família necessita, precisa e merece. Pai, que muitas vezes o melhor de nós tem sido dado e oferecido na rua, na empresa em que trabalhamos, e na nossa casa nós oferecemos o pior. Senhor, nos ajuda a oferecer o melhor para os nossos, para Ti, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai. Deus, ora para que o Senhor visite essa mulher, proteja, capacite, fortaleça, derrame mais e mais do Teu poder e da Tua unção, Senhor Deus. Seja com esta mulher, que seja um dia abençoado, Jesus, abençoado, cheio da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, mulher, e até amanhã, se Deus quiser.